internacional antevê um crescimento de 1,4%. São hoje meus convidados para comentar estes temas, António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. A ambos, muitíssimo obrigado pela vossa presença. António, começava já por si, é grave estarmos perante uma quebra do investimento que não se registava desde o terceiro trimestre de 2013. Os sinais começam a ser complexos para o Governo e não são a modo a que o Ministro das Finanças começa a sorrir. Não é só a questão do investimento, começou por ser a questão da redução do valor das exportações, que não é acompanhado com as importações. Continuou a ser por alguns sinais, pequenos sinais, que fomos aqui alertando e chamando as devidas atenção. Obviamente que a questão do investimento é uma questão recorrente, vem do final do ano passado e é fundamentalmente causado por falta de confiança. Há uma endémica falta de confiança, nomeadamente por parte do investidor externo, que não acredita neste momento que tenha condições suficientes para que o seu investimento possa florescer. E repare-se, houve várias situações que nós comentámos aqui, mas a atitude do Governo relativamente à reversão das privatizações nos transportes, à complexidade que se revestiu agora o modelo que já foi selecionado, acabou por ser selecionado, da TAP, mas com a inversão também daquilo que inicialmente estava pensado. Não é a questão do negócio em si, nem a questão sequer. É a questão da confiança que os investidores já não têm, sob pena de lhes acontecer a perda do investimento ou a não rentabilidade do investimento que tinham pensado fazer. Repare-se, aconteceu o mesmo na Grécia. Nos momentos iniciais do governo Syriza, tudo aquilo que estava a ser construído, nomeadamente em termos de concessões e de privatizações, reverteu-se. E depois voltou atrás. Independentemente de se ter concluído o negócio, como este da TAP, por exemplo, que se concluiu com uma nova configuração e com esta imagem de que o Governo ou a parte pública continua neste momento a controlar os 50%, mas o sinal que é dado ao investidor é não temos confiança na estabilidade do sistema, independentemente de quem esteja, quer seja o centro-direita ou quer seja a atual solução governativa de esquerda, é a falta de confiança em termos estruturais, em termos estratégicos, em termos temporais. Ninguém gosta de pôr o seu dinheiro sem ter a certeza que vai poder controlar o seu dinheiro. E não há quem me dê dinheiro, ou seja, não há almoços grátis, muito menos na economia. E por isso esta situação é grave e faz com que neste momento sejam preocupantes os dados do investimento. Sim, de qualquer das formas, Rui, estamos aqui perante dados que provam que o consumo privado está a aumentar e, portanto, e que o crescimento por si só também, não é? Que foi revista em alta para os 0,9%. Significa isto que o modelo económico definido pelo Executivo é o correto? Olá. O modelo económico definido pelo Executivo é aquele que vai trazer problemas a Portugal a médio prazo. No fundo, o nosso crescimento muito frágil, que foi de 0,9%, deve essencialmente ao consumo. E ao consumo, particularmente aos bens duradouros. O que é que são os bens duradouros? São os automóveis. Ou seja, não estamos a avançar precisamente para onde não devíamos de avançar. Porque se o consumo fosse através de bens produzidos em Portugal, então iríamos dar crescimento às empresas e criação de emprego. Ora, através das importações de automóveis... Podemos ter a esperança que era tudo automóveis produzidos na Europa. Através de automóveis e da importação dos automóveis, o que estamos a fazer é beneficiar o estrangeiro. Naturalmente, a balança comercial vai ficar deficitária. A balança comercial ficar deficitária quer dizer, implica endividamento. Balança de pagamentos negativa e logo endividamento. E estas questões são muito mais difíceis de substituir, porque se o aumento do crescimento passou de 2,3 para 2,9 e, ao mesmo tempo, ou concomitantemente, os bens duradouros passou de 7 para 12,8, quer dizer que o aumento dos bens duradouros automóveis está superior ao aumento do consumo interno. Portanto, o que está a haver é uma retração do consumo interno dos bens, digamos, perecíveis nacionais, em contraponto com aqueles que são exportados. Isto também não é sustentável, porque as pessoas não vão andar a comprar carros todos os trimestres. Não é sustentável porque não nos vão emprestar dinheiro. Ponto final. As pessoas até podiam trocar de carro por trimestre ou por mês, desde que alguém lhes empreste dinheiro. Os dados do Banco de Portugal provam isso mesmo, que houve o único crédito que aumentou foi, de facto, o crédito ao consumo. Só alguém que esteja disponível para não ouvir notícias internacionais que é vamos negociar a dívida. Se eu só posso comprar devido ao endividamento e, ao mesmo tempo, o meu vizinho está a dizer mas olha, mas a seguir eu vou negociar a dívida que estou a acumular. Portanto,
no dia que pararem com o aumento do endividamento, nesse mesmo dia resolve o nosso problema. E o nosso problema tem a ver com nós não aumentarmos a competitividade dos bens portugueses, ou seja, dos bens ditos transacionáveis, aqueles que competem no mercado internacional, e estamos a substituir por um lindo automóvel escolhido à cor, escolhido os estofos, escolhido tudo isso à porta, mas que implica um endividamento. É importante, já agora, Mónica, é importante ver esta corrente. É porque, por vezes, pode-se julgar, quando falamos da questão das exportações, que era uma questão de competição, conseguimos fazer mais, mas não é isso que está em causa. A falta de investimento reflete-se, obviamente, na não criação de riqueza, no não fomento ou na criação de postos de trabalho e naquilo que é conseguirmos produzir para fora aquilo que é a riqueza nacional. Quando nós substituímos isto por importações, acabamos por estar a onerar o país, a não criar emprego e a subcarregar os sistemas sociais que têm que apoiar aqueles que não têm Mas, emprego. na verdade, dos factos também houve uma ligeiríssima redução das importações, talvez também porque, pergunto eu, porque aquilo que é a componente das exportações que é utilizada com bens importados também reflete isso mesmo. Claro que não é Não, óbvio. permita-me, não houve redução das importações? Não, houve redução do ritmo de crescimento. As importações cresceram Não houve uma contração, sim. do ritmo de crescimento. Sim. As importações cresceram 4,6%. E as exportações cresceram 2,2%. Ora, se a nossa balança comercial já está negativa, quer dizer, qualquer aumento das importações só faz aumentar o ritmo de crescimento do déficit comercial. Sim, mas o que a Mónica, julgo eu, queria expressar aqui é que a parte das importações que são importantes, porque é a matéria-prima que é adquirida para podermos introduzir mais-valia, para podermos depois exportar. E essa diminui. Houve, obviamente, um aumento de algumas importações, nomeadamente para aquilo que foi dito, que é a questão dos bens do... Analisando aqui outro ponto, é expectável que agora, neste próximo trimestre e nestes próximos meses, com a aceleração da entrada na economia dos fundos comunitários, que estes números levem uma volta e possam, de alguma forma, explicar o otimismo das declarações do Ministro da Economia? Eu ouvi, de facto, quer o Ministro da Economia, quer o Ministro das Finanças dizerem que a perspectiva era positiva para o futuro. Agora, os dados que eu tenho tido é que não é muito provável que os fundos comunitários lancem rapidamente dinheiro para a economia. Tem havido atraso, porque isso também implica que tenha que haver correspondências em termos nacionais. Ainda hoje houve 3 autarquias que se recusaram a subscrever contratos de financiamento comunitário porque não estava cumprido a promessa do Ministro das Infraestruturas de majoração de comparticipações, nomeadamente dessas autarquias. E, portanto, o que se pode estar a preparar é que, ponto por ponto, se veja um retrocesso relativamente àquilo que eram as facilidades prometidas quando elas acabam por não ser concedidas. E, portanto, pode haver disponibilidade de fundos comunitários, já nem sequer vamos falar de poder haver aqui algum tipo de retração da vinda dos fundos comunitários para Portugal, mas se eles estão aqui disponíveis, mas se não há comparticipação do investimento nacional ou privado ou público, não vai haver insuflação de dinheiro na economia. E por aquilo que eu tenho assistido, todas as candidaturas, não obstante poderem estar aprovadas, estão todas muitíssimo atrasadas e há quem diga que só para 2017 elas vão ter algum impacto. Inclusive houve a necessidade de contratar analistas externos, por assim dizer, que é algo bastante criticado, tendo em conta que isso pode comprometer os critérios utilizados na escolha dos projetos que vão ser alvo de financiamento. E aumento de despesa pública também, porque isso acaba por ser despesa... Porque comprometer os critérios utilizados na escolha dos projetos que vão ser alvo de financiamento. E aumento de despesa pública também, porque isso acaba por ser despesa porque esses serviços têm que ser pagos. Ainda em relação à economia, o que é que pode explicar? Obviamente que nós sabemos que os dados do crescimento são sempre armas de arremesso político, tanto para um lado como para o outro, e as leituras podem ser feitas sempre pelo copo meio cheio, meio vazio, mas o que é que pode explicar este otimismo que o Executivo tem relativamente ao comportamento da economia e o que é que os ainda faz acreditar que será possível crescer 1,8% este ano? Eu penso que esse otimismo é típico da patologia de quem está no poder. Quem está no poder tende a falar bem do poder, é o tal poder pelo poder. Hoje saiu um indicador muito importante para Portugal, porque há bocado colocaste muito bem a questão da tal competitividade, do que estamos a ver o filme mais à frente, que é o índice de competitividade global do IMD, do Instituto, digamos, Suíço. E é muito interessante uma análise curta dele. Primeiro, que Portugal caiu 3
três posições. Caiu de 36º para 39º lugar. Portugal estava encostado à Espanha. Espanha estava no 34º lugar e Portugal no 36º. Ora, a Espanha melhorou 3, passou para 31º e nós passamos de 36º para 39º lugar. A Irlanda estava no 9º lugar, passou estava na 16ª posição, passou para 7º lugar, melhorou 9 lugares. O nosso correligionário é a Grécia, passou de 50 para 56 lugares em 61 países. O que é que isto quer dizer? O que é o índice de competitividade, relação? Isto tem a ver com a leitura que os investidores internacionais fazem do contexto económico, político e social de Portugal, destas 61 economias. E consideram que Portugal está a perder apetite no sentido de captar investimento. Quando há bocado se colocava a questão destes fundos estruturais poderem vir apoiar o ressurgimento da formação bruta capital fixo, isto era interessante se houvesse duas questões. A primeira tem a ver com o mercado, a segunda tem a ver com o capital para o investimento. O capital é sabido que não é algo muito florescente em Portugal. Então, para não haver o capital nacional, teremos que captar poupança capital externa. Estrangeiro. Ora bem, com esses indicadores, a dizer que Portugal está menos, a comparar-nos, está menos interessante, ou seja, está mais perto do modelo grego, provavelmente, muitos desses fundos não vão ser aproveitados. Não é porque não haja vontade, não é porque não haja tal patologia positiva e de grande esperança no futuro. É porque há uma coisa que falta, que é dinheiro. E sem dinheiro, capital. Sem capital, digamos, não vai haver este investimento. Estás com participações, no fundo. Claro, são necessários para que os fundos possam ser aplicados. Capitais próprios para sejam poder eles dos empresários no setor privado, seja do capital público vale para fazer a contrapartida Não vale nacional. a pena haver uma fábrica se não houver uma estrutura produtiva, se não houver pessoal bem formado, se não houver linhas comerciais, se não houver marketing. Não vale a pena. Não é por termos a fábrica lá, a linha de produção, que de facto vamos ter uma indústria florescente. E uma estrutura de venda também. Sim, Estrutura de vendas e jurídica. Exato. Outro dos problemas com que nos continuamos a debater é a questão do déficit e as tentativas. Nós tivemos Marcelo Rebelo de Sousa em Berlim para tentar convencer Angela Merkel a ser simpática connosco, quer seja na questão da aplicação de sanções, quer seja na questão da capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Pergunto eu, a questão das sanções estará sanada e é por isso que nós já vemos o Ministério das Finanças a saltar para a tentativa de negociar com Bruxelas a não contabilização no déficit de uma capitalização da Caixa Geral de Depósitos em 4 mil milhões de euros. Mas essa aumenta para o déficit. Eu recordo que em dezembro, antes de terminar o ano, já nós aqui falávamos e já eu dizia que não acreditava que viesse a haver sanções para Portugal. Principalmente pelos argumentos que estão sendo usados hoje. Portugal fez um esforço tremendo, há quem diga exagerado, relativamente às reformas estruturais. Portanto, demonstrou perante aqueles que nos emprestaram dinheiro que tínhamos não só vontade, mas capacidade de poder realizar essas mesmas reformas. Isso foi sendo feito ao longo dos anos. E, portanto, julgo que estão criadas as condições argumentativas, mas também demonstradas à sociedade, que é possível que um país consiga realizar aquilo com que se compromete. E, portanto, julgo que, independentemente do BANIF, nós conseguimos manter o déficit dentro do limite dos 3%, embora Bruxelas tenha a leitura dos 3,2%, mas exato. O governo português, e julgo que todos os agentes em Portugal neste momento defendem que nós conseguimos cumprir, e mais que não tivéssemos, em 4 anos descemos de 11% para 3%, e portanto tivemos aqui uma capacidade que ficou demonstrada de reduzir um esforço notável, de conseguir reduzir. Não estão criadas condições políticas para que sejam aplicadas sanções a Portugal. Nem a Portugal nem a Espanha. Julgo que neste momento é claro que todos nós queremos e desejamos sair já dos procedimentos de déficit excessivo e demonstrar que somos capazes de o fazer. Agora, há aqui uma outra questão que é importante, que importa deixar claro. É que o Governo não se demonstre também surdo relativamente a tudo isto que estamos a analisar. Isto é, o Governo continua a insistir nos 2,2 que estão no déficit. Não há ninguém que aceite este valor, a começar pela própria Comissão Europeia, que insiste em que pelo menos ficará em 2,7 se não houver qualquer tipo de derrapagem. Conviria que o Governo tivesse aqui um exercício de humildade, também democrática, e que assumisse que, porventura, vai ter-se-á enganado e que pode haver aqui um resultado que ainda está dentro dos 3%. E, portanto, não é uma atitude arrogante de demonstrar que vai atingir aquilo que não vai, quando não há ninguém que assuma
que o PIB vai ser aquilo que estava previsto, que o crescimento vai alcançar os valores de 1,8 que o Governo insiste que vai alcançar. Não há entidade nenhuma, privada ou pública, que assuma este tipo de resultado. Para isto é preciso ter-se humildade. E o Governo não a está a demonstrar. E porquê é que é importante a humildade também aqui perante as instituições europeias? É que, na mesma forma como pedimos que agora não nos apliquem sanções porque fomos capazes, importa que o Governo diga que nós estamos a aceitar realizar o melhor possível para alcançar os dados e os valores que são prováveis. E não aqueles que, de uma forma arrogante, dissemos num determinado momento, nós aqui vamos assumir algo que todos alertaram que era muito difícil conseguir vir a alcançar. Esta postura que António Rodrigues classifica de arrogante poderá dificultar as negociações em Bruxelas no sentido da recapitalização da Caixa? Mas eu, afinal não entendo nada. Eu penso que não foi feito o esforço estrutural da redução da dívida e da redução da despesa. Ou seja, o que foi feito foi uma coisa circunstancial suportada no crescimento económico devido, essencialmente, à melhoria das condições do financiamento internacional, particularmente a dívida pública. Dito isto, não se criou uma cultura de confiança. Mal haja um pequeno mexida, digamos, no mercado internacional, começamos logo a tremer todos. E vê-se, a grande justificação da tal redução do ritmo de crescimento das exportações é dita que tem a ver com o Brasil e tem a ver com Angola. A soma dos dois mercados significa menos de 8% ao ano. Portanto, mesmo que passasse para metade, significava 4% do nosso volume de exportações. Mal de qualquer família que não aumente mexer numa despesa, 4% da sua despesa média. Mal. Mas também estamos perante uma zona euro enfraquecida e com níveis de crescimento que não são os melhores possíveis para as nossas exportações. Mas está a crescer. Mas está a crescer. O restante está a crescer. O mundo está a crescer. crescer. Mais do que e, portanto, não é essa a questão toda. A questão toda é, mais uma vez, saltar para a frente. A questão que falta é uma cultura de confiança. Eu, no livro Parcerias, na página 43, escrevi: cultura de confiança. A expectativa de que os acordos sejam observados diminui a probabilidade dos potenciais agressores recorram a ações de desagrado. Assim, uma cultura diplomática que perdoa promessas quebradas ou incumprimento dos tratados é uma cultura que virá, provavelmente, a experimentar conflitos de maior profundidade. Se há um compromisso, ele deve ser cumprido. Eu não agradeço aos políticos, ditos governantes, que não falhem com este acordo, porque qualquer aumento de déficit implica aumento da dívida. Se essa dívida fosse executada em hospitais, escolas, que sejam consequentes, fábricas, cria emprego, então eu diria, muito bem, esse déficit é aceitado porque vai criar, digamos, benefício a médio e longo prazo, porque essas potenciais pessoas vão criar um bom emprego. Dito, jovens entre 25 e 30 anos não pagam IRC. Faça o seu capital de risco, faça empreendedorismo e você não paga sequer impostos. Eu diria, muito bem, eu estou disponível para aumentar a minha coleta de impostos para beneficiar o potencial ganho daqui a 20 anos, à altura que eu irei beneficiar das minhas reformas. Agora, estar a ser esta despesa paga para pequenos ajustes chamados austeridade, que é dar 5 euros a um, 10 euros a outro, 30 euros a CNAR, manter empregos, como agora nos chamados empregados portuários, estivadores, que foi acabar com a empresa privada daqui a 2 anos. Isso vai criar dificuldades para os meus filhos. Portanto, eu considero que os governantes devem ter o compromisso de cumprir com as suas obrigações internacionais, que é cumprir com déficit. A não cumprir devem ter consequências tais, porque senão nada vai acontecer. Senão os gregos não vão cumprir, Portugal não vai cumprir, Espanha não vai cumprir, e às tantas os do Norte vão dizer, vocês e do Sul, sigam a vossa rota. E se eu perder o meu tio alemão, que é quem me está, digamos, a patrocinar o meu serviço de dívida, eu vou ter dificuldades em contar endividamento internacional. E esse agravamento do déficit também tem muito que ver sempre, nestes últimos tempos, com o sistema bancário. E com a necessidade de salvar os bancos. Não só. Isso não é déficit, isso é dívida. Sim, mas eu estou a dizer o agravamento da dívida. Eu diria que, a propósito desta questão das sanções, que foi a questão inicial que colocou, e da iniciativa do Presidente da República de ir à Alemanha, que ele está a fazer uma tarefa patriótica, no fundo, a demonstrar uma certa unidade nacional relativamente a esta matéria, mas também, infelizmente, a substituir-se ao Governo, porque o Governo não tem tido uma ação para tentar convencer os parceiros relativamente a esta matéria. É importante que se demonstre que todos os agentes em Portugal estão de acordo em que Portugal não seja sujeito a estas sanções. São sanções injustas, são sanções que não devem ser vistas de uma forma tão literal e radical como parte da Comissão Europeia quer ver. E mesmo dentro da Comissão Europeia é curioso ver-se que não são ideologias que estão a decidir, são personalidades. Porque há gente de um lado e do outro ideológico que faz parte
da Comissão Europeia que decidem ou que têm pensamentos diferentes dos outros, a começar pelo próprio Presidente da Comissão Europeia, que entende que não devem ser aplicadas sanções nesta área. E o Presidente do PP é que dizia precisamente o contrário, que sim, que deviam ser aplicadas sanções a Portugal. Mas ambos estão a fugir à minha pergunta, que é a questão da capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Deve ou não o Governo avançar no sentido de uma capitalização tão significativa da Caixa, estando o banco com as dificuldades que tem e sabendo nós que isso vai onerar as contas públicas através de um agravamento da dívida pública? Julgo que sim. Em primeiro lugar, é a única instituição pública, totalmente pública, que nós temos em Portugal e, portanto, não pode ser fragilizada. Está a ser, porque na estrita medida em que vem para a praça pública estas dificuldades, isto cria alguma fragilidade no espaço da Caixa. Mesmo que isto implique algum tipo de custo público, em termos, nomeadamente, de dívida, ela deve ser assumida, com a contrapartida que o Governo tem que assumir, que se está a injetar dinheiro de um lado, então tem que encontrar uma forma de cortar ou equilibrar ou compensar do outro. E por isso, julgo que rapidamente esta solução devia estar com prioridade resolvida, até porque, pelos vistos, é um compromisso que o Governo já assumiu relativamente à própria nova administração, mas mais do que isso, era fixar montante, condições e prazo para que ela possa ser feita, negociando com as instituições europeias, em vez de deixar no ar, mais uma vez, que estamos a cumprir, tudo isto vai ser bom, nós vamos alcançar os dados, é assumir que este é um problema prioritário que exige uma decisão. Não deixar arrastar, como este Governo tem deixado arrastar, por exemplo, a questão dos estivadores, que o Rui ainda há pouco falava. Sim. É não deixar arrastar uma solução, porque mais tarde ou mais cedo ela vai ter que ser assumida. O Governo já assumiu, não sei se é este montante, não me compete a mim saber, mas acima de tudo importa tentar resolver um problema. Agora vamos ter 30 segundos, por favor. Então, nesse caso, não comento. Pronto. O que posso dizer é que estes números são dados pelos jornais, não há nenhuma fonte oficial que os tenha confirmado. E são pura especulação, que só tem o problema de dar cabo da reputação de uma instituição que é importante para Portugal e para os portugueses. Em segundo lugar, os pedidos de aumento de capital têm a ver com questões regulamentares da Comissão Europeia. Não são novos, já vêm do antigo governo, por cartas formais aos ministros, sim, ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, do qual nunca teve nenhuma resposta. Ok. Fica então feito o ponto de situação. A ambos, muitíssimo obrigado pela vossa presença. O Em Foco fica por aqui. Fique connosco. Obrigada. O Grande Jornal fica por aqui, fique connosco, continua a acompanhar a nossa edição. Muito obrigado.